Boa noite, boa noite, boa noite a todos e todas, tá? Meu nome é Ronald Xenofonte, sou professor aqui, tá? E estou aqui passando para vocês, tá? 3 tópicos importantes, tá? Demais aqui no nosso estudo, tá? Primeiro, a gente vai falar sobre constitucionalismo, logo após, teoria da Constituição e, logo após, né? Subsequentemente, aplicabilidade das normas constitucionais, tá? Gente, como aqui o nosso curso é um curso completo, tá? A gente passeia, no caso, né? Estuda e vê todo o direito constitucional, é mais que interessante, e também a gente vai ver poder constituinte, tá? Só noções introdutórias, noções iniciais de poder constituinte, justamente para que a gente possa chegar firme aí nas provas de concurso e nas provas que nós nos propusermos a fazer, tá? Tranquilo? Quem está comigo hoje é Vinícius ou é Kaique? Quem está comigo hoje é Vinícius ou é Kaique? Vinícius? Pois pronto, pois bem, Vinícius, tá? Vamos começar aqui nossa aula. Nossa aula agora 7h04, vamos até 8h04, tá? Tranquilo? Pode passar, por favor, Kaique. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai começar aqui, tá? No constitucionalismo, tá? Bem, a gente aqui deu uma analisada já, uma estudada na aula passada, né? Do que foi o constitucionalismo, tá? Entretanto, aqui, como essa é uma aula mais rápida, uma aula, né, de revisão, que a gente já estudou, eu vou passar aqui para vocês aqui as noções introdutórias, no caso, né, iniciais, mas também uma coisa mais aprofundada, tá? Esse quadradinho aí, tá? Essa imagem eu peguei da Natália Masson, tá? É uma constitucionalista interessantíssima, tá? Essa nova geração de constitucionalistas, o livro dela é muito bom, tá? Quem quiser, eu passo aí em PDF, tá bom? Pode passar, por favor, Kaique. Vinícius, na verdade. Bom, então, vem lá. Vamos trabalhar aqui, tá? O constitucionalismo nasceu, tá, da necessidade, tá, de que houvesse a limitação do poder do Estado. Perfeito? Perfeito? Porque, veja bem, quem é mais forte? Uma pessoa ou o Estado? O Estado tem a lei, o Estado tem, tem o dinheiro, o Estado tem a organização, tá? Ou seja, existiram inúmeros movimentos aí no mundo que, no caso, o poder do Estado, ele era altamente, ele exacerbava, né, a compreensão humana, tá? Existiram oportunidades, tá, em que o rei, né, nos estados absolutistas, o rei ele ultrapassava todos os limites, né, do que era aceitável. Veja bem, né, a burguesia, né, as pessoas, os artesãos, os artistas produziam, trabalhavam, tá? E todo aquele dinheiro que eles pagavam, né, que eles pagavam para a monarquia, ficava com a monarquia não trabalhava. Perfeito? E dentro dessa perspectiva, né, esses estados absolutistas, eles necessariamente, eles exacerbavam demais, né? Não só com relação dessas questões de tributos, né? Mas como também nas questões de costumes, propriedades. Ou seja, por mais que existisse um poder judiciário, né? Por mais que existisse um poder judiciário, esse juiz ele era colocado pelo rei e necessariamente ele era colocado e ele era tirado pelo rei. Portanto, o judiciário à época, tá? Inúmeras vezes decidia a favor do rei, mesmo o rei estando errado. Perfeito? E dentro dessa perspectiva, a gente divide, né? Eu trouxe aí esse conceito para vocês, né? Que o constitucionalismo, o que é? É uma teoria que visa limitar e controlar o poder do Estado, tá? E modernamente a gente também tem, como constitucionalismo, né? Também, além de limitar o poder do Estado, a gente, né? Tem hoje, né? A finalidade e também a garantia dos direitos fundamentais. Perfeito? Ou seja, a gente coloca, né? E constitucionalismo sobre dois prismas, tá? O primeiro, a limitação do poder do Estado, perfeito? E o segundo, a garantia dos direitos fundamentais, tá? Dentro dessa perspectiva, né, como subdivisão
ou como classificação desse constitucionalismo, nós temos o constitucionalismo antigo, o medieval, o moderno, contemporâneo e do futuro, tá? Vejam bem, no constitucionalismo antigo, tá? A primeira manifestação constitucional, tá? Que houve na civilização foi o constitucionalismo hebreu, tá? Que a organização política à época, tá? Era um regime teocrático, ou seja, a organização política e social baseava-se, tá? Nos preceitos bíblicos, nos preceitos religiosos, nas leis divinas, tá? Aqui a gente consegue observar, né? Nos 10 mandamentos da igreja, da fé cristã, tá? Aqueles 10 mandamentos, à época do povo hebreu, eles eram também, né, documentos que regulavam a vida das pessoas. Perfeito? Com o advento, né, da Grécia, né, da alçada, né, ao protagonismo, a Grécia, ela tinha como característica, né, as primeiras manifestações democráticas. Perfeito? Essas manifestações democráticas, né, elas se davam, né, pelos cidadãos livres, tá? Perfeito? Se dava por esses cidadãos livres, né, e que tinham, né, uma ampla participação, né, no processo político decisório. Ou seja, nós tínhamos a primeira manifestação da democracia direta. Perfeito? Ou seja, aqui, né, diferentemente do povo hebreu, né, do constitucionalismo hebraico, no constitucionalismo hebraico, nós temos a manifestação, né, perfeitamente dos dogmas religiosos. Aqui na Grécia, já, em manifesto a isso, nós tínhamos, né, a participação dos governantes no processo político. Ou seja, o processo político decisório, ele passava pela participação dos governantes, tá? Nós tínhamos a manifestação da democracia direta. Tranquilo? Ainda nessa mesma toada, né, continuando, nesse constitucionalismo antigo, nós temos também o constitucionalismo romano, né? Que nesse constitucionalismo romano, nós tínhamos aqui, a gente não passava mais pela questão de dogmas religiosos, perfeito? E aqui a gente também não tinha mais essa manifestação, tá, política decisória, né? Aqui nós tínhamos a valorização do indivíduo. Aqui nós começamos a ter a manifestação do contrato, perfeito? Aqui nós tínhamos já essa questão, assim, por mais que a Natália Masson coloque o embrião da separação dos poderes, mas esse embrião da separação dos poderes se deu, né, por essa perspectiva e por esse desenvolvimento do direito privado contratual. Ou seja, aqui nós não estamos mais unidos pela vontade de Deus. Aqui nós não estamos mais unidos pela manifestação coletiva democrática. Aqui nós estamos juntos por causa de um contrato. Perfeito? Tá? Passado por essa parte, aqui a gente já fala, né, no constitucionalismo medieval, né, que temos a Magna Carta Libertatum, tá? Do rei João Sem Terra, tá? Essa Magna Carta, tá? Ela tem uma peculiaridade, porque aqui, para que se mantivesse o rei, para que o rei continuasse rei, ele teve que abrir mão de algumas peculiaridades, tá? Do absolutismo e garantir o direito a algumas pessoas, tá? Aqui nós tivemos a primeira manifestação dos direitos de primeira geração, ou seja, os direitos negativos, os direitos de liberdade, tá? Perfeito? Aqui, esse constitucionalismo medieval, nós tínhamos a limitação direta do poder da monarquia. Aqui o rei não podia mais invadir uma propriedade. Perfeito? Aqui o rei, ele não podia mais privar a liberdade de alguém porque só e somente só queria. Aqui não. Aqui ele tinha que observar esses direitos, tá? Em consenso com a população para que o seu reinado pudesse caminhar. Tá? Passado essa perspectiva do constitucionalismo antigo, do medieval, agora a gente vai falar do moderno, tá? O constitucionalismo moderno, tá? Ele tem duas forças, tá? A liberal e a social. No constitucionalismo moderno, tá?
esses movimentos, essas revoluções liberais, elas tomaram força e campo, tá? Tanto nos Estados Unidos quanto na França. Vamos trabalhar primeiro aqui, tá? Dos Estados Unidos, tá? Esse constitucionalismo moderno, liberal dos Estados Unidos, né? Foi no caso, essa revolta, né? Dos Estados Unidos para com a Inglaterra. Esse movimento de independência dos Estados Unidos, tá? Ele ganhou força e ele ganhou a simpatia e a união das pessoas justamente com esse propósito de buscar a independência dos Estados Unidos. Perceba aqui que houve essa integração social das pessoas, tá? Justamente para que se quebrasse, né, essa subserviência, essa colônia inglesa. Perfeito? Tá? Tranquilo? Já na Revolução, tá? Na Revolução Liberal Francesa, ela tem uma peculiaridade muito grande, tá? Emmanuel Sieyès, ele escreveu o seu texto e falou que o poder constituinte, o poder, ele vinha da nação. Aqui no nosso artigo no nosso artigo 1º, parágrafo único, fala que o poder emana do povo. Mas já para Emmanuel Sieyès, que foi o texto, que foi o estopim, perfeito? Para que se tivesse, né, essa Revolução Francesa, ele falava que o poder, ele era da nação. E a partir do momento em que a nação se rebelava, a nação tivesse a capacidade de entender a sua força, ela poderia trazer melhores dias para a França. E foi aí que nós tivemos, né, a Revolução Francesa, em que a burguesia, em que artesãos, artistas e a população se uniram, tá, em torno de um objetivo que era, né, a busca da independência inglesa, tá? Desculpa, da independência francesa, justamente para com a monarquia. Perfeito? E aqui também, né, nós temos, né, nesse constitucionalismo moderno, né, esse constitucionalismo social, que o que é que ele traz? Ele traz uma perspectiva, né, das constituições que passaram a prever os direitos de segunda geração, os direitos sociais, ou seja, os direitos positivos, em que o Estado ele tinha que atuar, ele tem que atuar de forma positiva para que ele possa proceder e para que ele possa tutelar direitos, como aqui, educação, saúde, moradia, tá? Perfeito? São os direitos de igualdade, tá? Primeiro aqui, nos direitos, na carta, no caso, medieval, que a gente teve a primeira manifestação dos direitos negativos, dos direitos de liberdade, aqui no constitucionalismo moderno social, nós temos os direitos de igualdade, tá? Perfeito? Tranquilo? E nós temos aqui também, que são classificações doutrinárias, né? Aqui, dentro da doutrina clássica, a gente tem sempre essa previsão do antigo, medieval e moderno. Aqui, né, dentro dessa atualização constitucional que tem que ser sempre amplamente debatida e conversada, né? Nós temos... Opa, só um minuto. Nayara, essa aula, tá? Ela faz parte da nossa plataforma de aulas de direito constitucional, tá? Aqui a gente tem aulas completas, aqui a gente vai ter o curso completo de direito constitucional, e com isso você pode aprender e pode conseguir, no caso, entender melhor o estudo do direito constitucional, tá? Perfeito? Tranquilo? Vamos lá, vamos seguir. Aqui nós estamos no constitucionalismo contemporâneo, né? Aqui, no caso, no constitucionalismo contemporâneo, a gente tem como matriz, né? A gente tem como no caso, um caminho a percorrer, né? A dignidade da pessoa humana. Aqui também, nesse constitucionalismo contemporâneo, a gente tem também, né, a consagração do neoconstitucionalismo. Que o que é o neoconstitucionalismo? É uma perspectiva, né? É uma nova forma de encarar o texto constitucional, aplicabilidade, interpretação e tudo isso que a gente consegue trabalhar, tá? E também aqui, né, para que a gente possa finalizar esse tema constitucionalismo, né, nós temos o constitucionalismo do futuro. Que o que é esse constitucionalismo do futuro? É um constitucionalismo que tenta prever, né, o porvir, ou seja, o futuro, tá? Dentro dessa perspectiva, a gente tem que observar a verdade, né, a solidariedade,
tem que observar também o consenso e a continuidade desses direitos e garantias fundamentais, tá? Tranquilo? Aqui, revisado o constitucionalismo, vamos passar vamos para o poder constituinte, tá? Posso passar, por favor, Kaique? Pode passar. Passar. Vamos lá. Gente, o que é o poder constituinte, tá? O poder constituinte, tá? Em suma, é a capacidade, perfeito? É a capacidade de criação de criação ou de recriação, ou um possível ponto de ruptura constitucional, ou seja, existe, né, uma Constituição e a gente passe a adotar uma Constituição nova, ou que se tem uma Constituição nova, tá? Tranquilo? E aqui, como é um estudo bem trabalhado, eu já falei para vocês o que é poder constituinte, né? Ele se divide em poder constituinte originário, derivado, tá? Originário, derivado, reformador, e também a gente tem o poder constituinte difuso, tá? Que a gente vai trabalhar aqui, né? Como característica central do poder constituinte, né? Nós temos ele ser inicial, incondicionado e permanente, tá? Vamos lá. Um poder constituinte originário, ou seja, um poder constituinte que cria uma Constituição, tá? Só lembrando que o poder constituinte, né, ele é dividido em dois, tá? O histórico, ou seja, que é o poder constituinte que cria a primeira Constituição, perfeito? E o poder constituinte revolucionário, tá? No Brasil, nós temos o poder constituinte histórico, né, da nossa primeira Constituição, a Constituição de 1824, tá? Perfeito? E nós temos o poder constituinte revolucionário, ou seja, que foram, né, essas constituições que foram rompendo, né? A gente teve a de 1824, que foi a histórica, e as outras, né, de 1891, salvo engano, tá, do texto de Rui Barbosa. Ou seja, foi uma Constituição revolucionária, ou seja, houve um ponto de ruptura e a gente começou a trabalhar uma nova Constituição, tá? Tranquilo? Dentro dessa perspectiva, tá? Aqui eu trouxe para vocês as características do poder constituinte originário, tá? Como característica primordial, eu trouxe para vocês aqui que o poder constituinte originário, ele é um poder constituinte inicial, ou seja, tá? Ele tem o poder, tá? Que essa iniciação é que esse poder constituinte, ele nasce antes mesmo de uma Constituição. Professor, eu não entendi. Como assim? Como assim ele é inicial? Por quê? Veja bem, ele é um poder de fato. Ou seja, aqui na nossa Constituição de 1824, nós tínhamos o poder moderador. Perfeito? E quando houve essa ruptura, né? E nós adotamos a Constituição de 1891, né? Essa Constituição de 1891, inicialmente, ela tinha a pretensão de acabar com a monarquia e, consequentemente, com o poder moderador. Ou seja, antes mesmo da elaboração da nova Constituição, já existiam preceitos antecedentes que a gente já encarava que não ia entrar na nossa próxima Constituição. Perfeito? E também o poder constituinte originário, ele é incondicionado. Ou seja, ele não precisa, tá? Ele não precisa obedecer a Constituição anterior. Ou seja, não existe uma forma pré-estabelecida de uma nova Constituição existir. Perfeito? Tranquilo? Por isso que aqui ela é incondicionada. No poder constituinte derivado, ele é condicionado porque revisor, no caso, revisor ou até mesmo reformador, ele se condiciona, tá, a regras impostas já pela mesma Constituição. E como é que a gente está falando de uma Constituição nova? Ela não precisa respeitar nenhuma lei. Ela vai, impõe a sua lei, ponto. Tá? Perfeito? Tranquilo? E como uma terceira característica, a gente tem como latente ou permanente. Ou seja, o poder constituinte originário, amanhã, se for convencionado, tá? Pode ser elaborada uma nova Constituição.
Perfeito? Por quê? Se existe uma Constituição, a Constituição de 88, tá? Por ela existir, não necessariamente ela proíbe uma nova Constituição. Por quê? Porque o poder constituinte, tá? Ele é latente ou ele é permanente, tá? Tranquilo? Tranquilo? Pode passar, por favor, Kaique? Tá? E aqui, como eu gosto de trazer para vocês, o poder constituinte originário, tá? Ele não está sujeito a qualquer forma prefixada para manifestar sua vontade. Por quê? Porque ele é incondicionado. Perfeito? E ela não tem que seguir qualquer procedimento que já foi determinado por outra Constituição, porque ela é incondicionada. Perfeito? E também, né, ela é ilimitada, ou seja, ela não está de modo algum limitado pelo direito anterior. Perfeito? Tranquilo? Tá? Pode passar, por favor, Kaique. Ou Vinícius, na verdade. E aqui, gente, eu trouxe para vocês, né, o poder constituinte derivado, tá? Que ele tem três características primordiais, tá? A primeira, tá? Ele é subordinado, condicionado e limitado. Vamos partir dessas três características centrais aqui, para que a gente possa debater melhor o nosso estudo, tá? Ele é subordinado, por quê? O poder constituinte derivado, ele é subordinado, na verdade, porque ele se subordina a o poder constituinte originário. Perfeito? Ele é condicionado. Por quê? Porque no caso, essa derivação, ela só é possível condicionada ao texto anterior. Perfeito? Tranquilo? E ele é limitado justamente por quê? Porque o poder constituinte derivado, ele só pode ir até aonde o poder constituinte, o poder originário, deixou. Perfeito? Tá? Pode passar, por favor, Vinícius. Dentro dessa perspectiva, tá? Encontra-se limitado pela norma expressa e implícita no texto constitucional, tá? Tranquilo? E seu exercício deve seguir regras previamente estabelecidas no texto constitucional federal. Tá? Tranquilo? Essa derivação é justamente por quê? Porque ela só pode ir até onde o poder constituinte originário deixou. Perfeito? Tá? Tranquilo? Pode passar, por favor, Kaique. Vinícius, na verdade. Tá? E aqui, gente, a gente tem um poder constituinte difuso. Tá? Ou a mutação constitucional. O que é essa mutação constitucional? Tá? A mutação constitucional, Nayara, é justamente quando? É quando a gente tem a mudança do sentido sem mudar o texto de lei. Professor, não estou entendendo, não. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho a minha filha, correto? Perfeito? Pronto. O eu te amo que eu digo para minha filha não é o mesmo eu te amo, o sentimento, o sentido, não é o mesmo sentimento que eu digo para minha mãe. Ou seja, a palavra eu te amo é a mesma. O que vai mudar é o sentido do que a gente fala. Mas, professor, isso é possível no Brasil? Aqui no Brasil, na Alemanha, é possível, gente. Aqui, no caso, a gente abrange mais a aplicabilidade. Aqui a gente abrange mais a questão que a gente consegue enxergar de uma forma muito mais ampla, tá? Aqui a gente consegue enxergar de forma muito mais ampla o sentido da lei sem a mudança do texto. Mas, professor, você pode dar um exemplo? Posso? Claro, claro, tá? Aqui, no caso, a gente teve, tá?
a questão da inviolabilidade do domicílio, tá? Segundo a nossa Constituição, ela fala que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial, tá? Perfeito? Professor, não estou entendendo ainda. Tranquilo. O STF, ele deu uma abrangência maior a esse asilo inviolável. Professor, não estou entendendo. Aqui no caso, no texto constitucional, a gente traz apenas como a casa sendo asilo inviolável. Mas o STF, em sede de mutação constitucional, deu uma abrangência maior justamente a quem? A não só a casa sendo asilo indevido, mas o seu escritório, mais o seu consultório, o seu quarto de hotel, o seu quarto de motel, tá? O seu trabalho, perfeito? Dentro dessa perspectiva, esses institutos, esses locais, eles também gozam da inviolabilidade do domicílio, sem a mudança do texto. Tá? Tranquilo? Alguma dúvida? Pode passar para o Kaique, o Vinícius, na verdade. E aqui no caso, a gente tem aqui, né, as classificações da Constituição, tá? Eu estou dando aqui para vocês o creme de la creme, tá? Aqui na doutrina, isso aqui em doutrina, eu tô economizando para vocês no mínimo 200 páginas de qualquer doutrina pequena. Doutrina maior aqui, já foram aqui 250 páginas tranquilo, tá? Aqui agora a gente vai para as classificações das constituições, tá? Vejam bem, cada autor tem uma classificação. Cada autor tem uma classificação. Tem autor que tem 20 classificações. Tem autor que tem 15. Tem autor que tem 50. Aqui eu trouxe para vocês. Eu acho que eu li umas 10 doutrinas e classifiquei, tá? E observei as que têm mais incidência e trouxe aqui para vocês o creme dela creme, tá? Tranquilo? Vamos lá trabalhar. Quanto à origem, tá? As constituições, elas podem ser promulgadas, outorgadas, cesaristas ou pactuadas. Professor, o que é uma coisa promulgada? Uma coisa promulgada, Nayara e Elizabeth, é uma coisa imposta. Não, na verdade não, tá, gente? Uma coisa promulgada é uma coisa democrática, tá? Porque sempre vem nas classificações outorgadas, tá, gente? Perdão. Na classificação promulgada é uma coisa democrática. Une-se uma assembleia constituinte, e são escutadas diversas pessoas. Deputados, líderes sindicais, índios. Aqui no Brasil, eu estou trazendo para vocês, aqui no caso, né, a nossa Constituição de 1988, tá? Foi assim. E dentro dessa perspectiva, esses constituintes se uniram, tá? E criaram uma Constituição democraticamente, tá? Entretanto, no Brasil, a gente já teve também uma Constituição outorgada. E o que é essa Constituição outorgada? Agora sim, no caso, uma Constituição imposta pelo governante. Aqui não tem esse negócio de escutar sindicalista, professor, concurseiro, tá? Aqui não tem, não. Aqui a Constituição é essa aqui e ponto. Mas, ponto. Ponto, meu filho. Aqui a Constituição é essa aqui e acabou. Tá? Entretanto, a cesarista, ela é um pouco engraçada. Por que eu acho? Porque ela é feita pelo governante, tá? Aqui, ó, a Constituição vai ser isso aqui. Mas vem aqui, pergunta lá à população se eles aceitam, tá? Pergunta à população se eles aceitam a Constituição que eu fiz. Pelo amor de Deus, né? Tá? E a pactuada, mas vocês estão entendendo, né? Ou seja, a cejarista aqui, né? Explicando aqui com mais parcimônia, né? Com mais paciência. A Constituição cesarista, ela é o quê? Ela é uma Constituição que ela é feita pelo governante e o governante ele pergunta à população se eles concordam ou não com o texto. Tá? Tranquilo? Já a pactuada, o que acontece? A Constituição pactuada é quando ela é fruto de um acordo.
Eu não falei para vocês que na Magna Carta o rei João Sem Terra, ele se uniu, né, com, 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 com as pessoas, com a burguesia, né, e estabeleceu limites ao poder dele, ao poder dele de rei, né? Ele não fez esse acordo para que ele continuasse no reinado. Então, no caso, a pactuada é isso, é fruto de acordo entre duas forças políticas, tá? No caso, os absolutistas, né? O rei João Sem Terra e a população ali rica da Inglaterra à época, tá? Tranquilo? Pode passar, por favor, Vinícius? E também aqui nós temos, né? Quanto à possibilidade de alteração, tá? As constituições, ela pode ser rígida, semi-rígida, semiflexível, flexível, imutável e fixa, tá? Vamos lá, vamos trabalhar aqui. A imutável, já fala, não pode ser alterada, de forma nenhuma. A rígida, né? Ela possui um procedimento mais rigoroso para alteração, tá? Perfeito? Assim não é tão fácil você alterar o texto constitucional, tá? E a flexível, ela tem esse nome já justamente porque ela reflete o que ela é de fato, porque ela possui, né, o mesmo processo de alteração para alterar a Constituição, é o mesmo processo para as outras leis. Ou seja, a Constituição aqui é só mais uma lei pronto, tá? E aqui nós temos a semi-rígida, que parte dela é rígida e parte dela é flexível, tá? Aqui a gente tem um mix, né, das duas, tá? Tranquilo? Pode passar, por favor, Kaique. E aqui a gente tem também, né, a Constituição formal ou material, tá? Mas, professor, quanto ao conteúdo aqui, tá? O que é uma Constituição formal? É porque ela, além do texto... Ah, tranquilo, desculpa, Vinícius, tá? Tranquilo, tá? Porque aqui a Constituição, quanto ao conteúdo dela ser formal, que ela possui, tá? Não só matéria de Constituição, como também possui outros conteúdos, né? Aqui, como eu trago o exemplo para vocês, o artigo, né, 242, parágrafo 2º, tá? Artigo 242, parágrafo 2º, tá? Que o que é que ele fala, tá? No nosso artigo no nosso artigo no nosso artigo 242, parágrafo 2º, ele fala aqui: o Colégio Dom Pedro II, localizado no Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Ou seja, aqui a gente não tem a previsão de direitos e garantias fundamentais, limitação do poder do Estado. Aqui diz que só que esse Colégio Dom Pedro II ele se mantém na órbita da União Federal. Perfeito? Quanto ao conteúdo, né? Nós temos a Constituição material, porque ela possui apenas matéria constitucional. Aqui, organização do Estado, tributação, limitação do poder do Estado, direitos e garantias fundamentais, perfeito? Aqui é um texto mais técnico, enquanto do formal, ele é um texto mais tranquilo, tá? Pode passar, por favor, Vinícius. E aqui, quanto à forma, nós temos as constituições escritas e as constituições não escritas, tá? A Constituição escrita, ela é um documento solene. Nós temos uma Constituição. Perfeito? Enquanto a Constituição não escrita, nós temos uma Constituição fruto de costumes. Tá? Tranquilo? A Constituição escrita, né? É a nossa, né? A nossa Constituição. E a Constituição não escrita, a mais famosa aí, no caso, é a Constituição inglesa. Tá? Tranquilo? A Constituição da Inglaterra. Tá? Pode passar, por favor, Vinícius. E também, né, nós temos quanto ao modo de elaboração, tá? Se subdivide em dois, histórica e dogmática, tá? A dogmática, tá? Nós temos aqui, tá? Como sempre, né? A nossa Constituição do brasileira, né? A nossa Constituição de 1988, tá? Que ela é, no caso, né? Fruto de um trabalho legislativo. Aqui eu falei para vocês que a gente teve a Assembleia Constituinte, né? As pessoas se juntaram e tentaram, né, buscar um texto constitucional que trouxesse a realidade brasileira para
a nossa Constituição, tá? Tranquilo? E aqui nós temos também, né, esse modo de elaboração das constituições históricas, tá? Porque essa Constituição histórica, ela é fruto de uma lenta evolução histórica. Aqui na dogmática, a gente tem uma preocupação, tá? Com um todo. E da histórica, não. A gente tem preocupação. A Constituição histórica tem preocupação com a evolução histórica inteira. Aqui a gente não tem preocupação com a realidade. Perfeito? Aqui tem uma frase, né, que a pessoa muito fala, que é para inglês ver. Perfeito? Porque a gente fala assim, porque para o inglês ele ver um ordenamento jurídico ou uma ordem jurídica é muito complicado, porque evolui na história, é lento. Aqui a gente não tem uma preocupação, né? A Inglaterra não tem uma preocupação de fato, né, com a jurisdição e a justiça de lá. Tá tranquilo? Pode passar para o Vinícius. E aqui, né, nós temos quanto à extensão, tá? A nossa, né, é analítica, é prolixa, né? Tranquilo? E enquanto nós temos a sintética dos Estados Unidos, que tem só 7 artigos, cheio de emendas e tal, tranquilo, mas aqui a dos Estados Unidos é até da, da época, né? Da época, no caso da Revolução de lá, né? Nós tivemos também uma Constituição, né, resumida, né, aqui no Brasil, mas hoje nós temos esse entendimento dessa Constituição prolixa, né, que aborda vários temas, tá? Tranquilo, pode passar, por favor, Vinícius. E aqui também, né, nós temos quanto ao conteúdo ideológico, né? Aqui nós temos, de um lado, a ortodoxa e a eclética, né? A Constituição ortodoxa é aquela que propaga apenas só e somente só uma ideologia. Tranquilo? Seja de esquerda, seja de direita, a gente só vai enxergar essa visão e essa visão que a gente vai seguir, tá? Tranquilo? E, no caso, nós temos aqui, na nossa Constituição, a eclética, tá? Porque aqui é um fato até engraçado, quando a gente vai estudar o poder constituinte e o constitucionalismo brasileiro. No texto, no caso, na construção do texto de 1988, nós tivemos, né, um texto progressista, né? Um texto futuristas que traziam metas para o futuro, né? Metas de questão de objetivos da República Federativa do Brasil, né? Por mais que a gente tenha, no caso, né, essa questão da erradicação da pobreza, tranquilo? Por mais que a gente tenha esses textos, o texto da nossa Constituição ele foi escrito, no caso, na verdade, por conservadores, né? E a gente tem essa perspectiva mais ampla, essa busca pela, pela garantia dos direitos e garantias fundamentais, tá? Tranquilo? Essa promoção do bem-estar social, tá? Mesmo assim, mesmo a gente tendo essa questão dos conservadores escrevendo a nossa Constituição, né? Como também a gente tem é, vários critérios aqui, no caso de tributação, né? Essas tributações são altamente conservadoras. Justamente por quê? Porque aqui a gente concilia diferentes de filosofias dentro do nosso próprio texto constitucional. Tá? Tranquilo? Pode passar, por favor, Kaique. É aqui, gente, quanto à ontologia. Aqui, no caso, é quanto à correspondência com a realidade. Perfeito? Se a Constituição, de fato, ela dialoga com a realidade que a gente está trabalhando aqui, tá? Tranquilo? E essa correspondência com a realidade, ela subdivide em três hipóteses, em três aspectos, tá? O primeiro, tá? Que é o normativo, tá? O que é essa ontologia normativa, tá? A Constituição, ela é normativa quando ela consegue se adequar com a realidade. Ou seja, a gente consegue enxergar a realidade do Estado ali na Constituição. Tranquilo? E nós temos, né, no caso, né? Pois não? Pois não? Alguém falou alguma coisa? Alguém falou alguma coisa que eu escutei aí?
Tá? Tranquilo? Tá? Vamos lá. E nós temos também, tá? Aqui, no caso, né? Essa constituição semântica, tá? O que é essa constituição semântica? Essa constituição semântica, justamente, é uma constituição fechada, tá? Tranquilo? E no caso, nós temos a Constituição aqui, que houve um erro aqui no texto, tá? A Constituição nominal, tá? E o que é essa Constituição nominal, tá? Ou uma Constituição nominalista, tá? Essa Constituição, tá? Nominalista é quando você não consegue enxergar, tá? A realidade do texto constitucional com a realidade, tá? Que a gente, o texto constitucional, ele não dialoga com a realidade social. Perfeito? Ou seja, aqui a gente não há uma concordância, tranquilo? Uma concordância com o que de fato acontece na sociedade com o texto constitucional. Enquanto a normativa, tá? Ela define limites e ela consegue adequar à sociedade, tá? A nominalista, a nominal, ela não consegue isso. Ela tenta, ela tem boa intenção, mas ela não consegue. Você não consegue enxergar a Constituição com a realidade. Perfeito? Perfeito? E a semântica é uma constituição fechada que não está nem aí para a realidade, não está nem aí para a aplicação, ela só existe pronto e se não for de acordo, chore, tá? É bem isso. Pode passar, por favor? Pode passar, tá? E também, né, nós temos, dentro dessas classificações, também a Constituição Garantia, a Constituição Dirigente e a Constituição Balanço, tá? A Constituição Garantia, ela apenas prevê direitos fundamentais. Perfeito? Enquanto, na dirigente, além de prever direitos fundamentais, ela também fixa metas estatais. Ou, como a gente pode trazer aqui, né, objetivos da República Federativa do Brasil. Tá? E, no caso, nós temos a Constituição Balanço, que aqui a Constituição Balanço, ela prevê só e somente só a situação presente. Tá? Aquela não prevê situações externas, futuro, não. Retrato o agora e pronto. Tá? Tranquilo? Pode passar, Kaique. E aqui a gente inicia, tá? A gente inicia, de fato, um dos pontos mais polêmicos e um dos pontos mais complicados do início do estudo do direito constitucional. Mas o professor Ronald aqui não tem complicação, não, tá? A aplicabilidade das normas constitucionais, tá? Elas têm como previsão, tá? Graus de eficácia jurídica e de aplicabilidade. A eficácia jurídica, pelo fato de ela estar na Constituição, aqui a gente não vai, pelo menos na minha visão, discutir a eficácia. Aqui no caso é a aplicabilidade. Como é que a aplicação dessa lei ela vai existir dentro desse conceito constitucional, tá? Perfeito? Inicialmente, nós temos a classificação de Rui Barbosa. Baseado na Constituição dos Estados Unidos, ele classificou as normas constitucionais, tá, em normas autoexecutáveis e normas não autoexecutáveis. O que são as normas autoexecutáveis? E com a simples entrada em vigor na Constituição, ela já passa a refletir no mundo constitucional. Professor, você consegue me dar um exemplo? Consigo, tranquilo. Os remédios constitucionais. Os remédios constitucionais, eles são autoexecutáveis. Se eles já existem, se eles estão ali, eles já estão refletindo no direito. Mas, professor, e se uma lei vier regular? Perfeito. A lei, ela vai aumentar o grau de aplicabilidade. Ela vai dar uma maior segurança. Ela vai dar uma maior segurança. Vem cá para mostrar ele. Ó, pessoal.
Meu sobrinho aqui, ó. Dá um oi para eles, ó. Tá? Vamos lá, vamos voltar. Essas normas, tá? Infraconstitucionais, que elas dão força de regulação para esses direitos, para esses remédios constitucionais, tá? Com certeza, eles conseguem dar mais vazão ao texto constitucional. Perfeito? Mas também nessa toada, nós temos as normas não autoexecutáveis, tá? Ou seja, elas precisam, tá, de uma atuação jurídica posterior, uma atuação, na verdade, atuação legislativa posterior. Ou seja, professor, você pode dar um exemplo? Posso. É livre a prática do trabalho. Entretanto, se a lei estabelecer critérios, você tem que seguir. Por exemplo, quando você termina direito, você não é advogado. Você só é advogado quando você passa na OAB. E essa previsão, ela é plenamente constitucional. Perfeito? Tranquilo? Entretanto, já para... Pode passar, por favor, Kaique. Já para José Afonso da Silva, que é a classificação que mais cai em provas e concursos, ele divide a aplicação, a classificação das normas constitucionais sob 3 égides, tá? A primeira, as normas de eficácia plena, normas de eficácias contidas e normas de eficácia limitada, tá? Vamos lá. As normas de eficácia plena, tá? São aquelas normas, tá? Que elas produzem efeitos simplesmente com a entrada em vigor da Constituição. Professor, você pode me dar um exemplo? Posso. Os remédios constitucionais. Mas, professor, esse remédio constitucional já cansei. Tranquilo. Eu posso dar um exemplo para vocês, né? O artigo 1º da nossa Constituição, tá? Que o que fala o artigo 1º da nossa Constituição? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento. Ou seja, aqui não tem uma previsão de uma lei futura que vai fomentar ou que vai certificar isso aqui. Não. A República Federativa do Brasil constitui um Estado democrático de direito e tem tais fundamentos. Pronto. Ou seja, aqui ela não depende de uma regulamentação de uma lei infraconstitucional. Ela é plena. Aqui ela já existe, ponto. Perfeito? Tá? Tranquilo? Tá? Ou também conceder-se-á mandado de segurança quando infringir um direito líquido e certo. Pronto, aqui perfeito. Mas, professor, pode vir uma norma infraconstitucional que regule o mandado de segurança como existe? Pode. Perfeito? Pode vir a existir, ou já existe no caso, né, uma lei infraconstitucional que regule o habeas data? Pode. Aqui, no caso, não vai alterar a plenitude, a eficácia plena. Perfeito? Tranquilo? Ou seja, ela tem uma aplicabilidade imediata, direta e integral. Tá? E as normas de eficácia contida? Professor, como é que ela vai funcionar? Tá? As normas de eficácias contidas, tá? Elas também já estão aptas à produção dos seus plenos efeitos desde a promulgação da Constituição. O que vai acontecer aqui é que uma lei infraconstitucional vai regular, vai ajudar para que essa norma constitucional ela ganhe força. Professor, o senhor pode me dar um exemplo? Posso. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Perfeito? Aqui, essa norma, ela já reflete, ela tem a aplicação, no caso, né? Elas já estão aptas a produzir efeitos desde a promulgação. Aplicabilidade imediata. Entretanto,
tá? Ela pode vir a ser restringida, ou ela pode ganhar mais força por uma lei infraconstitucional. Perfeito? Tá? E, professor, e essas normas de eficácia limitadas? Tá? Essas normas de eficácia limitadas, elas só vão produzir efeitos, tá? Depois de exigida uma regulamentação. Ou seja, no caso, essas leis, tá? Elas sempre vêm no verbo futuro. Perfeito? Elas sempre vão vir no verbo no futuro. Tranquilo? 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 Tá? Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Pode passar, por favor, Vinícius. Tá? E aqui no caso, né? Eu trouxe para vocês aí, né? Os exemplos práticos, tá? Vamos lá. As normas a aplicabilidade das normas constitucionais, elas são, né? Segundo José Afonso da Silva, elas são plenas, contidas e limitadas. Vamos lá. Plena, direta, imediata e integral. Ou seja, ela, desde a promulgação da Constituição, ela já está ali, ela é direta, ela é imediata e ela é integral justamente pelo quê? Pelo fato dela existir, ela já reflete ela já tem reflexos jurídicos. Tá? Tranquilo? E no caso, as normas contidas, elas são diretas, são. Elas são imediatas, são. E ela pode não ser integral. Ou seja, aqui no caso, como eu trouxe para vocês, a regulação do trabalho. Por mais que seja livre, tá? Por mais que seja livre, essa manifestação do trabalho é livre o ofício, trabalho, emprego, porém, pode vir a existir profissões que seja necessário você cumprir requisitos para que você possa trabalhar. Por exemplo, eu não posso pegar, botar um jaleco e virar dentista. Não. Eu tenho que estabelecer, no caso, os limites e a regulação que a lei possa vir a cobrar. Você ser formado, no caso, né? Eu não sou muito conhecedor de odontologia, mas eu presumo que você tem que ser formado, você tem que estar lá adequado com o CRO, né, Conselho Regional de Odontologia, tá? Perfeito? E também o contador. Você, no caso, quando você termina a contabilidade, você não é contador automaticamente. Você também tem que fazer a prova do seu conselho, né? Não só advogado também, né? E a limitada, ela não tem efeito social. Perfeito? Ela não tem efeito social, ela não tem eficácia social. O verbo vem no futuro, né? E no caso, né, o maior exemplo disso é o artigo 5º, inciso 32, tá? O que é que fala esse artigo 32, tá? Esse artigo 32, ele fala, né, da questão que o Estado, ele irá, tá? O Estado, ele irá criar, né, um código, né, para a defesa do consumidor, tá? Vamos lá. O Estado promoverá, na forma da lei, no caso, o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Ou seja, esse verbo promoverá vem no futuro, tá? Perfeito? Ela é limitada. Tranquilo? Pode passar, por favor, Vinícius. Pode passar. Aqui, como eu trouxe para vocês, né? No caso, exemplo de Rui Barbosa, né? As normas auto-aplicáveis e as normas não auto-aplicáveis. Tá tranquilo? Pode passar. Então é isso, tá, pessoal? Foi ótimo essa aula que eu trouxe para vocês, tá? Eu disponibilizei questões aí para que vocês possam fazer, tá? Vou passar, no caso, o gabarito dessas questões, logo menos, tá? Para que vocês possam trabalhar aí da melhor forma possível, tá? Vinícius, eu já falei com a moça que cuida, né, da questão da inserção dessas aulas na plataforma, que eu vou querer essa aula, tá? Tranquilo, pessoal. Tenham uma ótima noite, tá? Precisar de mim, estou à disposição. Meu Instagram é ronald.xenofonte. Pode ir lá e atrás de mim que dá tudo certo. Qualquer dúvida, qualquer coisa que você possa vir a tirar, estarei à disposição, tá? É isso, boa noite e até logo.